Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Cibersegurança e criptomoedas. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Vamos hoje tratar do SimpleX no Tails Linux e as condições anti-forense e anti-cold boot attack, para você se defender de ataques de cold boot, que eu vou explicar basicamente o que é. E todos os rastros são definitivamente aniquilados. Quando você usa o Tails Linux, é requisito você assistir o vídeo do Proxy Chains no Tails, então pause esse vídeo, vai lá no meu canal, Leandro Ibov, na playlist do Tails você tem Proxy Chains no Tails. Eu até dou uma demonstração de usar o SimpleX lá. Essa aula do SimpleX no Tails já é mais rebuscada, mais avançada, e também vai ter a opção de SimpleX persistente no Tails, como que você faz isso. Caso você queira usar persistentemente o SimpleX no seu Tails por um tempo e depois como aniquilar os dados de maneira antiforense, que não vão conseguir, mesmo se quebrarem a senha do seu pendrive persistente, recuperar os arquivos do SimpleX para tentar acessar os dados, acessarem metadados e tentarem quebrar a senha. Se tiver vulnerável, poderiam quebrar a senha e acessar todas as suas mensagens do SimpleX, porque fica lá. Então, vamos iniciar. Instalando no Tails o Proxy Chains como root, você restarta o seu Tails, entra no modo persistente, como é ensinado no vídeo do Proxy Chains do Tails, e você terá um Tails sem o root, onde exploits, spywares que precisam de poder de root para dominar o sistema inteiro são neutralizados porque não tem o root. Então você tem que usar o seu sistema de preferência sem o root quando possível. O Tails ele já vem assim padrão. Então nós estamos com o Proxy Chains sem o root dentro do Tails. Na pasta persistente, depois de você entrar no pendrive persistente, você entra lá pelo terminal na pasta persistent, tá? E você tem que criar esse arquivo aqui, proxychains-tails.conf. Você pode usar um tot, proxychains_tails.conf, ou você coloca outro nome, não tem problema. E quando a gente entra aqui dentro, você tem que ter essa configuração: Dynamic Chain Proxy_DNS, TCP Read Timeout 15.000, TCP Connect Timeout 8.000, e o Proxy List desta forma aqui, SOCKS 4 127.0.0.1 9050, SOCKS 5 127.0.0.1 9050. Teremos que usar esse arquivo, né, para executar o Proxy Chains. Proxy Chains-F mais esse arquivo com esta configuração, porque estamos naquele setup do Proxy Chains no Tails sem o root. Então a gente vai ter que executar o Proxy Chains dessa forma, ensinado no vídeo de Proxy Chains dentro do Tails. E agora a gente tem aqui o SimpleX, tá? Então você vai baixar o SimpleX. No canal e no meu site você também vai encontrar o vídeo do SimpleX, artigo do SimpleX, então leia lá a parte básica para você entender o que é o SimpleX, como ele funciona, como instalar, etc. Um vídeo mais rebuscado sobre o SimpleX, então assista ele também se você não entende. Então, baixando, né, o SimpleX, checando o hash e tal, etc, tá tudo certo, você vai dar um chmod mais x para autorizar o arquivo. Se eu executar aqui direto não vai funcionar, porque o SimpleX não tem opção para você cadastrar o proxy do Tor, que é o 127.0.0.1 porta 9050. Não tem configuração de proxy, como a carteira Electron,
Como o Telegram, que eu descobri que também tem opção para você colocar configurações de proxy lá. Então você precisa usar o Proxy Chains para esses aplicativos que não tem opção para você cadastrar o proxy, carteira de criptomoedas ou qualquer outro aplicativo que se comunica com a internet. Para ele rodar dentro do Tails, você tem que usar o Proxy Chains. Então vamos lá. Proxy Chains, -F, que eu vou selecionar este arquivo aqui, o proxychains_conf, mais o SimpleX. Comando para executar o SimpleX, // e o arquivo do SimpleX. Lembrando, né? 2 cliques para selecionar tudo ou seleciona tudo. Ctrl Shift mais C para copiar e Ctrl Shift mais V para colar dentro do terminal. Ou você com o botão direito aqui, copy e paste depois, tá? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu reinstalei aqui Proxy Chains, -F, o arquivo que tem as configurações do Proxy Chains para ser roteado pela rede Tor, o aplicativo SimpleX, e agora sim ele está rodando, e vamos aqui configurar o SimpleX. Vamos criar o nosso perfil, Create Profile, colocar aqui um nome aqui. Vou colocar aqui uma passphrase, uma password, onde tem que ter aí ideal 20 dígitos, caracteres alfanuméricos, letras maiúsculas e minúsculas. Preferência com uma frase grande dentro, para dar uns 50 caracteres, enfim, bem difícil, tá? Eu vou colocar uma simples aqui, porque se trata de um tutorial. Mas, para facilitar aqui para eu abrir, fechar, etc. Mas, na realidade, você vai criar uma senha ultra robusta com este procedimento. Bom, está encriptado. Aceitamos aqui as condições. Beleza, então eu estou aqui dentro do SimpleX. No laboratório do Instituto Trader Cibersegurança, tem outro computador usando um SimpleX para testar a comunicação com esse. Então vamos lá. Copiar o link. No primeiro vídeo do SimpleX eu explico isso, né? Vamos gerar o link, né? Eu posso estar gerando o link aqui. Eu posso estar gerando o link. Eu posso criar um grupo que vai ter um link para o grupo. Posso criar um link aqui, etc. Mandar para o meu alvo de comunicação. Ou eu colo um link. Eu vou colar um link que eu recebi de alguém para me comunicar com alguém. Beleza? Então aqui eu estou aqui me conectando. Lembrando, está tudo sendo roteado pela rede Tor. Quando você usa o SimpleX sem ser pela rede Tor, Open New Chat. Então, no outro dispositivo do laboratório, estamos conectados com o nosso convidado aqui para se comunicar pelo SimpleX, onde eu estou dentro do Tails, sendo roteado pela rede Tor, e estou munido contra coleta de metadados do meu IP real por relés maliciosos, porque provavelmente dentro dos relés pela rede descentralizada do SimpleX deve ter agentes maliciosos ali dentro, hackers,
empresas colocando relés ali para tentar coletar metadados, agentes governamentais podem estar ali e vão coletando IPs. E com esses metadados eles podem investigar. Então quando você entra dentro da rede SimpleX, roteado pela rede Tor ou outra conexão criptografada descentralizada, como a conexão da NIM-VPN, usar o SimpleX com a NIM-VPN no modo Mixed Net por ser uma VPN descentralizada baseada em blockchain similar ao Bitcoin, em algumas questões, tem um nível de descentralização significativo e se trata de uma VPN mais confiável. Então vamos aqui testar nossa primeira comunicação aqui. Eu posso também, fazer chamada, fazer videoconferência. Videoconferência usando a rede Tor, por ela ser muito lenta, não vai dar certo. Então se você quer trabalhar com videoconferência no SimpleX dentro do Tails, provavelmente você vai se frustrar porque a conexão Tor é bem lenta. Portanto, será necessário usar uma VPN mais rápida para fazer videoconferência. O ideal é usar o SimpleX para compartilhar arquivos e mensagens de texto, que pela velocidade que o Tor fornece e a segurança que ele fornece, você consegue operar 100% por chat, roteado pela rede Tor dentro do Tails, que te dá um sistema robusto e de segurança significativo que eu vou explicar mais à frente. Vamos lá. Vamos fazer aqui um comunicado com o nosso contato. E tá aí, recebemos a mensagem do nosso contato. É um computador que está aqui no laboratório do Instituto Trader Cibersegurança e a comunicação está perfeita aqui. Onde este dispositivo aqui que eu estou mostrando para vocês está dentro do Tails Linux roteado pela rede Tor. Usar o SimpleX sem a rede Tor, você fica exposto à coleta de metadados, o seu ISP. Ele vai poder saber que você está se comunicando dentro do SimpleX, então ele vai saber quando você começou a usar o SimpleX, quando que você parou, etc. Ele pode fazer ataques de censura para impedir que você use o SimpleX. Então você tem que esconder tudo do seu ISP, aquele que te fornece a internet, ou de alguma rede de internet que você esteja usando, de alguma empresa, de um hotel que você está. Se você deixar a comunicação não criptografada, o administrador de rede vai ver tudo e ele poderá censurar o seu MAC, censurar sua conexão, etc. E governos também. Governos vão conseguir rastrear, saber os dados pelo seu ISP e eles podem censurar, etc. Então é importante usar o Tor ou usar a NIM-VPN, que é uma VPN descentralizada baseada em blockchain também, similar ao Bitcoin. É uma VPN que dá para confiar. Outras VPNs nenhuma dá para confiar, proxy nenhum dá para confiar. Usa-se proxy ou VPN para quebrar o galho em certas ocasiões. Em certas ocasiões elas são úteis, mas é um pouco complexo explicar isso. Bom, a gente tem o SimpleX dentro do Tails e nós temos a seguinte condição. Estou dentro de um sistema amnésico, da qual se eu desligar ele, toda essa configuração do SimpleX que se encontra, essa configuração do SimpleX, ela se encontra aqui, né? A gente vem aqui em Home, você dá um Ctrl H e as pastas escondidas vão aparecer. Você tem no SimpleX em .local, .share, você tem esse arquivo aqui do SimpleX, tá? No .local. E eu já vou gravando aqui para vocês. Eu já vou gravando aqui, no backup. Então, em .local, né? Share fica dentro de .local.share fica essa pasta aqui do SimpleX. E é uma pasta de configuração do SimpleX, tá? Dentro de
config, tem outra pasta do SimpleX aqui, que é uma pasta de configuração. Então em .config, ó, .config, vamos criar uma pasta .config, e aqui eu tenho esse arquivo do SimpleX. E no cache também, não sei se vai ter alguma coisa aqui no cache, se eu me lembro bem. Não tem nada. Então são só aquelas duas. O SimpleX são só aquelas duas. Ou seja, arquivos criptografados, mensagens, o seu perfil, a senha para entrar no seu perfil e se conectar aos seus contatos e acessar todas as conversas feitas dentro do SimpleX. Fica dentro dessa pasta, né, que fica aqui em .config, lá na pasta raiz do usuário, /home, /usuário, no caso do Tails é /home, /amnésia. E no .local, /share fica outra pasta do SimpleX. Se alguém pega essas configurações, ele conseguirá acessar o seu SimpleX se ele tem a senha. E é um metadado, ou seja, você vai ter metadados, horário de acesso, a última vez que você acessou, etc. São metadados e dá para te investigar. Ó. Quando que foi modificado, quando que foi acessado. Né, se você ficou 2 dias, 3 dias sem acessar o SimpleX, vai constar nesses metadados que 3 dias atrás você modificou o arquivo, então você usou, e você é suspeito de mandar mensagem para alguém, de se comunicar com alguém que ocorreu exatamente naquele dia. Por exemplo, são pistas. Você não pode deixar acessarem esses metadados. Ah, mas o Tails ele está criptografado no pendrive. O Tails, o Lux, ele ficou vulnerável, o Lux 1, e era possível. Teve até certos agentes governamentais em um certo país, não me lembro qual foi, que acessou de um ativista o Tails criptografado de um ativista e acessou os arquivos dele, certo? Não sei se esse ativista era um criminoso ou não, etc. Mas pessoas inocentes, por governos ditatoriais, se tiver vulnerabilidade no Lux, como teve no passado, estamos com o Lux 2 hoje. Mas antes era o Lux 1 que estava vulnerável, não tem mais o Lux 1 sendo usado pelos Linux do mercado, porque ele ficou vulnerável. Se o Lux 2 ficar vulnerável, se você deixar os arquivos dentro do seu computador, esses arquivos do SimpleX vão estar lá. Ah, está criptografado. Se conseguirem quebrar a senha por conta de alguma vulnerabilidade, uma implementação, algum bug que ocorreu durante a criptografia, durante o processo de criptografar, não criptografou, ficou faltando, pode acontecer. Vão conseguir acessar todas as mensagens do seu SimpleX. Ou se tiver algum tipo de vulnerabilidade exploit que consiga bypassar por algum motivo, não seria a culpa da criptografia, mas do programa que está fazendo a criptografia, do próprio SimpleX que está fazendo a criptografia, pode acontecer. Como já aconteceu com programas de e-mail que usavam PGP, mas na hora de executar a criptografia PGP, ele errou o programa e conseguiam acessar as mensagens PGP. Portanto, criptografia não é infalível nessas condições, neste contexto. Por isso que é importante você usar dados temporariamente e de maneira amnésica, onde seja impossível recuperar. Tudo vai sumir na memória RAM quando você desligar o Tails, inclusive esses dados. Inclusive esses dados aqui. E não será possível a extração forense, ou seja, um ataque forense para recuperar esses dados aqui, que em certas condições poderão acessar o seu SimpleX e as mensagens, e todos os segredos da comunicação serão revelados. Portanto, usar o Tails de forma amnésica, ou seja, você iniciou uma sessão, criou um SimpleX, mandou um contato, ou seja, você mandou lá, entrou em contato com fulano de tal de maneira anônima. Daí você tem que saber se comunicar anonimamente para mandar um e-mail anônimo, ter um e-mail anônimo, se comunicar com o seu alvo de comunicação.
e mandar o link para ele. Então, ambos anônimos se comunicaram e obteram um link SimpleX e estão se comunicando pelo Tails. Tudo amnésico. Desligou o Tails, todos aqueles arquivos de configuração, eles são aniquilados pela amnésia do Tails após desligado, pois tudo fica na memória RAM. Em pendrives de nível live, que são live, sistemas operacionais live, tipo Ubuntu Live, etc., eles também fazem isso, mas o Tails ele é mais robusto em fazer isso e usa mais técnicas para garantir que os dados serão eliminados ao desligar o seu Tails. O ideal é, para que esses dados, o ideal é quando você vai se comunicar pelo SimpleX, por conta desses dados que ficam ali, naquelas configurações que eu falei, o ideal é, durante um dia você tem esse X é você e esse Y é a pessoa que você quer se comunicar. Então vocês criam outro link SimpleX, um W e um Z. Usa durante um dia ou durante um tempo, desliga. E usa dentro do Tails, que é amnésico. Desliga, tudo some, todas as mensagens somem. Daí depois, para uma próxima comunicação, você cria lá um perfil 2 e o outro lado da comunicação é o perfil J3. Se comunica de maneira amnésica pelo Tails, desliga. Esse seria o setup mais robusto para usar o SimpleX, exatamente para apagar, destruir os arquivos, destruir os dados. É mais seguro você ter os dados destruídos do que criptografados. Só que às vezes você precisa da criptografia. Você precisa dos dados por mais tempo, por uma semana, um mês, 2 meses, então você tem que usar de maneira persistente. É aí que vem a tática que a gente pode usar sabendo dessas informações. Nós gravamos aqui no backup configurações do .config, da pasta .config, no local .local/share, lá da pasta raiz do usuário, e gravamos aqui, certo? Gravamos aqui dentro da pasta persistente do Tails. E quando desligarmos o Tails, ao reiniciar o Tails e eu desejar usar o SimpleX nas mesmas configurações para ter acesso aos mesmos arquivos, ao mesmo login, mesma senha, etc., porque eu quero ficar muito tempo, um mês, com esse perfil, por questão de segurança, de necessidade, às vezes vai ter essa necessidade, apesar do ideal trabalhar de maneira amnésica, como eu falei, por questão de segurança, bastaria você copiar esses arquivos para a pasta raiz do usuário, /home, /amnésia, no .local e no .config naqueles devidos lugares. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou aqui desligar o SimpleX, vou dar o reset no Tails e vou entrar dentro do Tails de novo, só que iniciando com essa configuração devida que foi gravada no modo persistente. Eu vou mostrar como você copia para lá, para aquelas pastas específicas, para que o seu perfil volte do zero com todos os arquivos intactos, para você continuar sua comunicação. Bom, restartando o Tails, com o proxy que tem o proxy chains, etc. Tá tudo configurado. Então eu entrei aqui de novo na pasta do proxy chains. E vamos executar aqui, ou seja, eu tenho o backup daqueles arquivos na pasta .conf, na pasta .local/share, que tem os arquivos do SimpleX, está copiado para cá. Mas eu iniciei uma nova seção do Tails, do qual o SimpleX não tem esses dados lá. Então, quando eu for iniciar o SimpleX, vai acontecer dele não ter aquelas configurações, porque estou começando do zero e o SimpleX pega as configurações e os arquivos, todos os dados que ficam naquelas pastas específicas explicadas para vocês.
Aí, ó, não tem nada, não tem perfil nenhum. Então, como que eu volto ao meu perfil original? Como que eu volto ao meu perfil original? Tenho ele gravado aqui dentro. Então, ó, na pasta .config tem esses arquivos do Simplex. A gente vai lá, perdão, vem aqui em .config, Ctrl H para mostrar as pastas ocultas, tá? Ctrl mais H para mostrar as pastas ocultas, .config, coloco aqui. Ah tá, eu já tinha colocado isso. Ah não, é porque eu tinha aberto aquela seção do Simplex que não tinha perfil nenhum, ele criou essa pasta vazia sem configuração nenhuma. Então eu vou copiar o backup para cá. E vou pegar da pasta .local /share esses arquivos do Simplex aqui. .local /share e vamos copiar para cá. Criou uma pastinha porque eu cliquei no Simplex lá para acessar, para mostrar para vocês que não tem perfil nenhum. Porém, essas são as configurações antigas do primeiro login que a gente fez. Agora vamos executar o mesmo comando, proxchange -F o arquivo proxchange para rotear tudo pela rede Tor /// o aplicativo do Simplex. E que vai acontecer? Vamos lá. Vamos ver se aí apareceu o perfil que foi criado antes. Eu digito a senha, certo? Eu digito a senha e tá aí, ó, né? Eu tenho um perfil aí, olha lá aquela mensagem que a gente mandou, a mensagem que a gente mandou lá. Tá tudo aí. Então, se você precisa do Simplex para usar por mais tempo, dentro do Tails, você pode adaptar essa tática. E você pode criar um script personalizado em Shell Script para isso. Talvez eu coloque é muito fácil criar um Shell Script. Ou você faz manualmente, porque é muito fácil. Você vai lá e copia, certo? E também eu preferi fazer assim ao invés de dar um script para vocês, para que você entenda. Caso você tenha algum problema, você sabe onde resolver. Então fazendo manualmente mesmo é muito fácil. Então dá para fazer desse jeito, nem precisa de script. Mas se você quiser um script, você cria esse script de backup, restauração, etc. Usando esse conhecimento sobre o Simplex. Agora nós temos o seguinte problema. Você está usando o que você está usando aqui? Você está usando um pendrive que é flash memory, e dentro do pendrive persistente do Tails, que tem criptografia com LUKS2, etc., com uma senha gigante de 30, 40 dígitos. Os arquivos do Simplex estão aqui, os vídeos do Simplex estão aqui. Arquivos, documentos, mensagens, fica tudo aqui dentro. Metadados, ou seja, mesmo que peguem esses dados e eles não consigam abrir a criptografia, vai ter os metadados de data, horário da modificação, último acesso, etc. Data de criação. São pistas que podem ajudar a desanonimizar você ou colocar você dentro de suspeita de certas comunicações e de certas atividades online que precisam ser secretas para sua segurança, com criptomoedas, transações, etc. Planos de negócios que tem que ser secretos e ninguém pode saber, né? Então, ideias que você está compartilhando com sócios ali que tem que ser secretas. Enfim, pode ser usado para o mal como pode ser usado para o bem, certo? E o problema é quando o inocente ele não usa essas técnicas de anonimato
e é desanonimizado e é altamente prejudicado. Temos os arquivos do SimpleX dentro de um flash memory, pendrive. Dentro de um pendrive, porque o Tails você só pode instalar ele dentro de um pendrive. Em cartões micro SDs adaptados também dá para usar, eu acho. Eu acredito que dá para usar ele sim. O que acontece? No meu site, você vai lá em Privacidade Online, ou você vai no meu canal Leandro e Bob, Cibersegurança e Criptomoedas, e na seção Antiforense, tá tudo aqui, ó. Né? Você entenda sobre a questão do HD, do Zero Fill and Random Fill e das vulnerabilidades que existem na Flash Memory. E para tratar das, não é bem vulnerabilidades, mas fraquezas da Flash Memory para Secure Erasing. Fraquezas da Flash Memory para Secure Erasing. Você tem fontes científicas aqui de pesquisadores. Ó, tem artigos aqui de cientistas que fizeram pesquisas de Secure Erasing em Flash Memory de SSD, pendrives, e mesmo com software de fabricante para apagar definitivamente os dados, falharam miseravelmente. Então esse é o problema de usar o SSD. Ele é rápido, ele é bom, ele é viável, mas você não consegue destruir os dados. Com HDs você já consegue. Por isso que o CubeOS, o ideal é você usar ele dentro de HD, vai ficar mais lento, mas você pelo menos consegue apagar com Secure Erasing os dados. Se está em SSD, você não consegue, talvez, por conta de falhas e de fraquezas que a Flash Memory tem provado por cientistas, pesquisadores. Tem os links aqui das experiências que foram feitas. Como combater a recuperação forense por ataques forenses em Flash Memory, que pode ser feita inclusive com os nossos arquivos do SimpleX que estão aqui. Mas eu apaguei o arquivo. Tá na Flash Memory, tem como recuperar. Então se você simplesmente vem aqui no Tails e apaga o arquivo e vai criando novos backups normalmente, você está apagando de forma errada. Um atacante que obtenha seu pendrive e consiga quebrar a criptografia dele por alguma vulnerabilidade, etc., ele vai conseguir recuperar todos os outros perfis do SimpleX e analisar metadados e talvez quebrar a senha se tiver ou se houve algum bug na hora de criptografar, conforme eu expliquei para você. Ou se tem alguma vulnerabilidade, dá para quebrar a senha com algum exploit, etc. Né? E também os dados serão recuperáveis e caso você seja obrigado a falar a senha por questão de tortura, etc., o atacante forense de alguma ditadura, etc., que vai estar fazendo esse ataque contra você, ele poderá, por ataques forenses, recuperar todos os perfis que você apagou erroneamente do SimpleX e obrigar você a dar a senha de cada um deles, e ele vai acessar todas as mensagens de todos os perfis que você conversou antes, certo? E não adianta usar as técnicas Zero Fill and Random Fill de Secure Erasing, mesmo com softwares de fabricante, por conta disso aqui, e falha muito, mesmo usando software de fabricante. Então, uma das soluções para isso é você usar o Annihilator, que eu criei, certo? Você tem ele no meu GitHub. Sempre dentro do pendrive do Tails. Sempre quando você for apagar os arquivos, deixa eu ver, cadê o bendito do GitHub aqui dele? Aqui, ó. Leiam um arquivo do Annihilator para aprender a usar, assistam o vídeo do Annihilator, tá? Tá aqui o Annihilator, um shell script de Linux que eu criei, certo? Você tem a opção do Annihilator. Você tem a opção 7 do Annihilator. Cadê a opção 7 aqui? Então, aqui é o Annihilator, tá? Ou seja, sempre quando você for apagar os perfis do SimpleX ou outros dados sensíveis,
Como você está na Flash Memory, não adianta usar a técnica Secure Erase, não vai adiantar usar o Shred, por exemplo, que o Annihilator tem para você usar em HDs, em mídias do tipo HD, que o Shred vai funcionar para apagar os arquivos. Dentro de Flash Memory, como pendrive, mídias de celular, SD cards, os micro SDs, etc., mini SD, não vai funcionar o Shred, vai até danificar as mídias de armazenamento. Então você tem que usar um ataque de corrupção que eu criei com o Annihilator. Não vou explicar tudo de novo. Opção 7, Metra Ultra Corruption. Então você usa essa opção aqui dentro. Ou seja, toda vez que você... Eu estou usando o método persistente no Tails com o SimpleX por, sei lá, um mês. Agora eu quero apagar isso e quero impedir que ataques forenses obtenham esses dados. Seja impossível eles conseguirem. Ao invés de dar um RM, RF, não vai adiantar. O ataque forense vai conseguir recuperar. Então você usa o Annihilator para atacar com corrupção. Ataque de corrupção usado por vírus para destruir arquivos, eu adaptei no Annihilator para destruir propositalmente arquivos que eu quero impedir que acessem as informações, como esses dados do SimpleX, com o objetivo de proteger a informação, porque na Flash Memory é possível recuperar os dados mesmo tentando com Secure Erasing, com software do fabricante. Cientistas provaram que não funciona. Tá lá o link lá dos cientistas que fizeram as pesquisas. Então com o Annihilator, passando umas 100 vezes, que vai demorar um pouquinho, o ideal é até mais, passa umas 3 vezes, 100 vezes. Passa 100 vezes, depois passa de novo mais 100 vezes, mais 100 vezes. Certo? Então você vai ter os arquivos ultra corrompidos, onde vai ser muito difícil a reconstrução deles. E depois você apaga normalmente, dá um RMRF, ou apaga normalmente lá, né? Move to trash e tal, etc. Você apaga normalmente. Você apaga aqui na lixeira, né? Manda para lixeira, apaga na lixeira, etc. Só que você tem que fazer esse procedimento com o Annihilator primeiro, para atacar com corrupção esses arquivos. E depois manda para lixeira e apaga, ou com RMRF, comando RMRF sobre os arquivos. O atacante forense vai conseguir recuperar. Tá? Ele vai conseguir recuperar. Porém, tudo corrompido. Tudo corrompido. Tudo corrompido, tudo embaralhado, metadados destruídos, tudo renomeado de maneira proposital para destruir a investigação do atacante forense. Então qualquer hacker forense que for fazer esse tipo de coisa, com o Annihilator, ele será felizmente frustrado e a sua informação será protegida. Tá? E vários perfis do SimpleX que você... Ao longo de um ano você criou 20 perfis de SimpleX. Cada um você usou o Annihilator antes. Então você não apagou cada um de maneira normal. Onde pelo Flash Memory seria possível recuperar todos, talvez. Não iria sobrescrever. Mas usando o Annihilator está tudo massacrado, corrompido contra ataques de extração forense dos dados. E assim a informação está protegida. Então a forma de usar o SimpleX dentro do Tails, o ideal é 100% amnésica. Mas às vezes você tem que ficar com o negócio, os arquivos gravados, e carregar esses arquivos por um bom tempo até terminar a comunicação, e quando ele for descartável você tem que destruir eles por ataque de corrupção com o Annihilator, porque ele está dentro da Flash Memory. Porque ele está dentro da Flash Memory e a Flash Memory é um problema. Certo? Então leia todos os artigos aqui para você entender, né? Tem que saber isso.
A maioria do pessoal está fazendo tudo errado ao usar e ao tratar as informações para segurança. Agora, pessoal, se você vai utilizar o setup de usar na modalidade amnésica, 100% amnésico pelo Tails, perfis temporários, X e Y. O Y é o seu contato de comunicação, o X é você. Dentro do Tails existe um ataque chamado Cold Boot Attack. Ou seja, o Tails ele roda tudo na memória RAM. Se alguém fisicamente pegar o seu computador, ele poderá tirar a tomada do seu computador para que a memória RAM não apague todo o conteúdo ao desligar ou ao resetar. E vai poder usar, coletar os dados da memória RAM. E vai poder coletar senhas, etc. Um monte de coisa que estava ali na memória RAM, talvez. Podendo, inclusive, coletar os arquivos do .config ou outros arquivos. Podendo até recuperar, quem sabe, vários arquivos do SimpleX. Ok? Então, se pegarem fisicamente o seu computador, hackers avançados, sequestradores que vai ter esses hackers avançados para fazer esse processo, para tentar te roubar, etc. Tentar achar alguma coisa de criptomoedas para tentar te roubar, ou agentes estatais ditatoriais de ditaduras que podem entrar na sua casa em certos países, podem entrar na sua casa injustamente, enquanto certas pessoas, por pichar alguma coisa, leva 15, 20 anos de prisão, você, por usar criptomoedas, algum juiz pode mandar agentes estatais entrarem na sua casa, quebrarem tudo e tentar fazer esse Cold Boot Attack para tentar roubar suas criptomoedas ou pegar dados seus. Então, dependendo do país que você está, você vai sofrer esse tipo de abuso. A maneira de usar o Tails, o Tails é munido com Anti-Cold Boot Attack, onde o seu computador com Tails bastará você remover o pendrive. Quando você conecta o pendrive no Tails, já é ativado uma espécie de script ali dentro. E quando você remove o pendrive, o Tails identifica que o pendrive foi removido e ele executa um script para aniquilar o Cold Boot Attack. Então não é simplesmente um desligamento, um reset para... até mesmo o reset pode falhar no processo de aniquilar os dados da memória RAM. Já um script para realmente aniquilar os dados da RAM com o reset ou até desligar o computador de maneira correta, mas aniquilando garantidamente os dados da memória RAM, é melhor do que simplesmente resetar o computador. O Tails tem esse script. Todo Linux deveria ter esse script. O problema de você ter um script dentro do seu computador é que você tem que acessar ele e executar, etc. Ou então apertar um botãozinho aqui dentro do computador, ir para algum lugar, algum programa e clicar nesse botão para acionar esse script. Se você está na sua casa e está na porta da frente e atacantes entram arrombando tudo, é muito rápido. Não vai dar tempo de você fazer isso. Com o pendrive basta puxar. Quando você vê que está acontecendo uma barulheira, tiro para todo lado, etc. Para entrar na sua casa, para atacantes criminosos entrarem na sua casa, você retira o pendrive. O Tails vai fazer o processo anti-Cold Boot Attack e vai desligar o seu computador corretamente. Mesmo que alguém pegue fisicamente o computador, esse processo para limpar os dados da memória RAM já está em segundos ocorrendo, destruindo tudo da memória RAM, impedindo o Cold Boot Attack. O ideal você tem lá a sua casa, você tem vários cômodos, o ideal é você ter o seu computador no último cômodo da sua casa. E você, nesse cômodo aqui, é importante que as janelas tenham grades, etc. Para que ninguém consiga entrar e tirar você do computador e atacar fisicamente seu computador para executar o Cold Boot Attack. Então,
É assim que se usa um computador executando operações de anonimato. Você tem que ter essa condição. Você tem que estar dentro dessa condição para se defender caso alguém invada a sua casa. Você não pode deixar esse computador ligado e ir tomar banho, por exemplo. E quando você for tomar banho, se souber, eles já entram na sua casa e até você sair do banho e remover o pendrive do Tails do computador já era. Então tem que pensar nisso tudo. É uma camada de segurança essencial para você tratar contra ataques físicos que podem ocorrer a nível de memória RAM, de extração de dados da memória RAM por meio do método Cold Boot Attack. Só que tem que ser rápido. Por isso que você tem que estar longe da porta da frente. Quando o atacante for entrando por aqui, você está lá no fundo e vai dar tempo de você remover, executar um script anti-Cold Boot Attack para o seu computador que está com SimpleX no Tails. Então, ao usar o Tails na forma amnésica, 100% amnésica com o SimpleX, você tem que também estar pronto para puxar o pendrive. Caso você ouça algum barulho, começou algum arrombamento, você tira o pendrive desse computador, de vários computadores que você está usando com o Tails e não vão conseguir efetuar o Cold Boot Attack. Não é garantido, mas é bem provável que você consiga ter sucesso. O Tails ele já foi projetado com isso exatamente para que jornalistas consigam fazer isso e proteger as informações deles e outros ativistas que também precisam dessa proteção de informação. Agora, no passo persistente, na questão persistente, infelizmente, usar o Annihilator aqui não é em segundos, igual o Anti-Cold Boot Attack do Tails. Ele é demorado, demora muito tempo para apagar os dados. Por isso que o ideal é você sempre se comunicar com o SimpleX via amnésica, porque demora para você corromper os dados aqui para impedir a recuperação forense. O ideal, portanto, é ter... Você pode até ter um perfil fixo, mas as comunicações têm que ser feitas em um ambiente com perfis 100% amnésicos. Sei lá, o perfil Z, que é você, e o perfil W, que é o seu alvo. Embora você seja o X e o W seja o Y, você cria esses perfis amnésicos dentro do Tails para se comunicar por dia aqui e depois apaga tudo. Desliga o Tails e apaga tudo. Porque manter persistente as configurações do SimpleX, para você apagar, destruir os dados, demora. Principalmente em flash memory, que vai precisar usar ataque de corrupção para tentar impedir a reconstrução dos arquivos por ataques forenses, caso sucedam. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado da apresentação e dessas técnicas. Usem ela com o SimpleX dentro do Tails. O problema do Tails e SimpleX, não vai dar para fazer videoconferência porque ele é lento. Ele é extremamente lento para fazer videoconferência aqui. Aqui, ó, né? Videoconferência aqui, ó. Para executar aqui uma videochamada, etc. Transmitir por vídeo, transmitir por câmera. Pelo Tails você não vai conseguir por conta da velocidade da comunicação Tor. Então você teria que usar com VPN, com a VPN. A VPN da NinVPN seria a mais indicada, que também não é rápida. Mesmo no modo rápido, ela não é tão rápida quanto as outras, porque ela é descentralizada. E você, na segurança, você ganha segurança, mas você paga um preço, que é perda de velocidade. O Mixednet da NinVPN é muito, muito lento. Mais lento do que o Tor, mas é ultra mais seguro. É tão seguro quanto o Tor. Só que você paga o preço para ter a segurança, você paga o preço que é a lentidão. Mas vale a pena. Mas, infelizmente, não vai dar para fazer videoconferência. Dentro do Tails, você vai falhar. Você pode tentar. O ideal é usar o SimpleX só com mensagem, troca de arquivos, etc. O que você pode fazer para trocar vídeo é gravar um vídeo e enviar o arquivo por aqui, sem ser ao vivo, tipo videoconferência, ao vivo. Aí você vai trocando os vídeos aí com a pessoa.
Dá para fazer pelo Tails, vai demorar, mas vai dar certo. Mas fazer videoconferência ao vivo, infelizmente não vai ser possível. Então é isso, pessoal, fico por aqui, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal. Obrigado, até mais. Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada. Não espere até que seja tarde demais, proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.